Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo, mais uma vez, pela graça do nosso Deus, para trazer uma palavra para você. E hoje, nesse momento, seria o espaço para a gente estar na escola dominical. Por isso, a gente sempre tenta trazer uma palavra, trazer um breve estudo, da palavra do Senhor, trazendo sempre temas bastante atuais e necessários. Não é porque nós estamos impedidos de nos reunir pessoalmente, presencialmente, que nós vamos negligenciar o estudo da Santa Palavra de Deus. A palavra, como sempre tenho dito, é necessária para o nosso dia a dia. A palavra não é para ser pregada ou ensinada somente quando há convívio, somente quando há reunião dentro da igreja. Sempre tenho dito que a palavra ela deve ser muito mais eficaz e necessária nesses momentos que a gente está distante, mas que convivemos mais com nossa família. Então a palavra ela precisa ser pregada, precisa ser ensinada e vivida, claro, vivida no contexto comunitário, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. Então a palavra precisa ser ensinada a todo instante, a todo tempo, exatamente pela necessidade de as pessoas viverem todos os conceitos bíblicos, vontade de Deus na nossa vida, que chamamos de secular. Eu quero orar antes de iniciarmos esse breve estudo. É uma meditação sobre um tema que eu acho muito oportuno e interessante, mas eu quero orar antes de estudarmos um pouco. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos desperta, ó Deus, com saúde, porque o Senhor nos abençoa, permitiu que tivéssemos uma boa noite de descanso. E nesse dia que é o dia do Senhor, que nós possamos usá-lo para meditar na Tua Palavra, para orar, para para viver, ó Deus, de fato diante da Tua presença. Possamos dedicar, ó Deus, nossa vida a Ti nesse dia. Para isso, nessa manhã, ó Deus, peço perdão pelos nossos pecados, peço perdão, ó Deus, pelas vezes que nós desagradamos o Senhor, pelas vezes que nós entristecemos o Senhor. Perdoa-nos, Deus. E peço que o Senhor fale conosco por Tua Palavra, que o Senhor nos oriente com o Teu Santo Espírito e que a nossa mente, ó Deus, seja limpa pela Tua verdade. Nos ajuda, Deus, a termos boa compreensão do tema que nós vamos estudar e que possamos ser fiéis, ó Deus, à Tua Palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar bem breve, falar de uma maneira bem rápida sobre um tema que é bem atual e sempre fez parte também, infelizmente, da história do povo de Deus, que é o sincretismo. Vocês vão entender o que é isso na medida que nós formos falando. Mas para estudarmos um pouco, eu quero ler Colossenses capítulo 2, Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. A palavra do Senhor em Colossenses 2, 8, 9 e 10 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude.
Claro que o texto está defendendo aqui teologicamente a perfeição de Cristo e a perfeição da representação da divindade em Cristo. Ou seja, tendo Cristo, o cristão seguindo a Cristo e tendo Cristo como seu único Salvador e objeto de fé, já basta. Não precisamos de ter qualquer outro complemento à nossa fé. Basta Cristo, né? Basicamente é isso que o texto diz. Mas o versículo 8, o primeiro versículo que eu li, ele abre espaço para que a nossa mente busque algumas situações que podem ilustrar o que o texto disse, que é exatamente onde a gente entra no sincretismo. O livro de Sproul fala que sincretismo é o processo pelo qual aspectos de uma religião são assimilados ou misturados com outra, levando a mudanças fundamentais em ambas. É a influência que uma religião, um grupo religioso sofre quando se mistura a outro grupo religioso. Antes de darmos seguimento a esse conceito, nós precisamos esclarecer uma coisa. Quando fala uma religião ser influenciada por outra religião, não necessariamente tem a ver de igreja para igreja, porque a gente sabe que igrejas evangélicas no Brasil, apesar de diferenças, mas elas basicamente têm um mesmo credo, né? Então não estou dizendo aqui que uma igreja evangélica não pode comunicar-se ou relacionar-se com outra igreja evangélica, ou seja qual for a igreja, né? Não estou dizendo que entre esses macrogrupos vai ter algum problema com o que Paulo estava falando aos Colossenses, né? De influência, problema de influência de uma religião para outra. Mas também esse versículo, esse texto ali, acende aí um alerta quanto aos cuidados que precisamos ter nesses relacionamentos. Temos visto e ouvido muito, a partir dos anos 2000, no Brasil, historicamente, uma ascensão do movimento chamado ecumênico, onde há uma melhor comunicação, um maior relacionamento entre as igrejas, e aparece no coração de muitos cristãos esse desejo, essa necessidade, quase que uma obrigação de que todas as igrejas se relacionem, desde que citem apenas o nome de Deus, não importa o tamanho da importância que se dá a esse nome, mas se está citando o nome de Deus, também devemos nos relacionar. E tem virado meio que uma obrigação da igreja, o cristão, se não se relacionar bem com todas as culturas e religiões, acaba as pessoas dizendo, né, que não estão sendo como Cristo, não estão sendo bons cristãos e tal. Mas esse é um conceito um tanto equivocado também, porque se de fato tudo fosse para ser, toda crença fosse a mesma coisa e tivesse o mesmo sentido, e se Cristo tivesse ensinado isso, o próprio Cristo não teria morrido pelas mãos de sacerdotes, porque sacerdote, os homens que colocaram Cristo na frente do julgamento popular, como falamos recentemente, eram sacerdotes, eram líderes religiosos, né, do antigo judaísmo. E esses sacerdotes colocaram Jesus na frente da população, antes instigaram a população a que o rejeitassem, e de fato foi o que aconteceu. Jesus foi rejeitado, né, e morreu na cruz. Então, se Jesus tivesse a missão de vir ao mundo para unir as igrejas, muito provavelmente ele não teria morrido na cruz entregue por sacerdotes, né?
Isso já é um primeiro sinal de que não, essa não é a missão de Jesus, de que todas as igrejas vivam uma unidade perfeita e troca de informações, troca de relacionamentos. Não estou falando que o cristão não pode relacionar-se com pessoas de outras religiões. Ele pode e deve, né, relacionar-se nesse mundo. A intenção de Jesus nunca foi tirar os seus desse mundo, mas livrar-nos do mal. Lembra da oração de Jesus lá em João, capítulo 17, ele diz: eu não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus não quer que o seu povo viva um tipo de separação ou segregação do mundo, viva alienado do mundo. A gente, como ser humano, vai se relacionar com outras pessoas independente do seu credo religioso. Contudo, aí é que entra o discernimento, a capacidade de você discernir ou você conseguir olhar para as pessoas com quem você relaciona-se e separar algumas coisas. E dentro dessas coisas que não podem ser absorvidas pelos cristãos, quando relaciona-se com pessoas de outras culturas ou de outras religiões, está a questão da fé, elementos de fé. Aí é que entra o sincretismo, quando por esse relacionamento, para favorecer o relacionamento, o cristão ele alimenta-se de elementos da fé do outro. Acaba a sua fé, que era para ser unicamente em Cristo, em Deus, por intermédio de Cristo. Cristo deveria ser o único caminho da sua fé. Aí você coloca demais elementos, você acha insuficiente a pessoa de Cristo para esse relacionamento com Deus. Aí é que está o problema. Historicamente, no Antigo Testamento, isso aconteceu diversas vezes no Êxodo, quando o povo de Deus ia passando pelo deserto, encontrava aqueles povoados isolados ou pequenas cidades e vez por outra tinham batalhas e passavam alguns tempos. A Bíblia não dá precisão do tempo de cada parada, né? A gente vê sempre uma narrativa mais acelerada, mas vamos dizer que ficasse ali um mês, 2 meses numa cidade, e nesse período acabava-se o povo relacionando-se com pessoas de outras culturas, de outras religiões, inclusive muito idólatras, né? O autor aqui, ele cita os deuses cananeus, Baal, Azerá, né? Ou Asherá. Eles são elementos do culto a esses deuses, culto pagão, eles são introduzidos no meio do povo de Deus. Você vê Moisés quando desce do monte com as tábuas da lei, o povo estava adorando ali um bezerro de ouro. Isso é sincretismo religioso. Pelo convívio com outras culturas, eles adotaram artifícios de culto, artifícios de fé que corromperam. Se a gente for puxar bem puxar lá para os 10 mandamentos, a gente vai ver que isso é um grau de idolatria, que é proibido pela lei do Senhor para nós. Então, começa com esse relacionamento mais flexível, com aquela ideia de que nós não somos donos da verdade absoluta. Sempre vai ter esse princípio. Coloque em dúvida a sua fé, se de fato você tem toda a razão em dizer que só Cristo que é o motivo da sua fé. Aí de repente vão entrando outros elementos e muitos cristãos acabam tendo seus bezerros de ouro disfarçados de outras coisas, né? Hoje talvez o crente hoje não use a figura do bezerro de ouro como um bezerro de ouro mesmo, mas use de outras maneiras, elementos de fé de outras religiões, de outros povos. Aí já no Novo Testamento a gente vê, se não tivesse esse problema, o apóstolo Paulo não falaria dessa maneira com os colossenses, porque o povo cristão, o povo que vinha
sendo alcançado pelo Evangelho de Cristo, a luz de Deus que resplandeceu sobre os homens para nos dar consciência do seu propósito, consciência do seu plano eterno para nós e que nos trouxe salvação e perdão dos pecados. Esse povo que foi alcançado por essa fé convivia com pessoas ligadas ao Império Romano, que era o Império Romano, ele era muito receptivo a religiões e culturas, por isso tornou-se tão grande. Porque eles eram muito abertos, eles tinham uma cultura muito aberta de culto, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa podia dobrar os joelhos e orar a Deus em nome de Jesus, poderia muito bem invocar qualquer outro Deus ali de uma cultura grega, e o Império Romano, dentro do contexto ali dos domínios do Império Romano, também teve um grande problema, que foi a influência de filosofias pagãs. Essas filosofias pagãs, que alguns chamam até de para-religião, né, porque existem sim filosofias ou correntes filosóficas que beiram ali a religião, né? Não é só uma estrutura de pensamento como propõe a ideia de filosofia, uma estrutura de pensamento, questionar-se. Uma coisa é você questionar questões elementares da vida cotidiana, de razão. Outra coisa é você questionar a fé bíblica, a fé em Deus. A fé em Deus não se questiona, a fé em Deus a gente simplesmente crê. É assim que Deus quer relacionar-se conosco. Então a fé em Deus o relacionamento com Deus acaba não sendo subjetivo como as coisas dessa vida. Aí é que está o problema da filosofia pagã influenciar o pensamento cristão. Porque o cristão vai se questionar, mas espera aí, será que a Bíblia tem razão em tudo? Será que o meu pastor tem razão em tudo? Será que o meu pastor está falando a verdade? Será que só o meu pastor fala a verdade? É evidente que os pastores, por serem homens, eles são passíveis de erros, sim, erros de interpretação, erros gramaticais, né? Um ou outro erro, isso é muito humano, isso é humano. Porém, quando as pessoas questionam a integridade e a verdade que o pastor prega, ele não está questionando esses erros, está questionando toda a verdade bíblica e dizendo que não são os pastores quem tem razão. Peraí, então quem tem razão? Uma vez eu estava estudando sobre os conceitos de conhecimento na filosofia e as pessoas, eu vi que as pessoas elas sempre tomam decisões, sempre formam opiniões baseadas em algo. Nunca você decide algo ou pensa algo por conta própria. Sempre você está sendo influenciado por algo, por alguma coisa. Então, quando as pessoas falam que um pastor não é dono da razão, tem algo influenciando você para dizer isso. E não necessariamente, claro, não é um mau espírito, um demônio que está falando, não é nada disso. Aí é que está essa corrente de filosofias pagãs que vem disfarçada de muitas coisas boas e muitos cristãos vão se alimentando disso. Como falei lá no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, a gente vê os crentes inseridos no meio de uma sociedade pagã que cultuava a tantos e tantos deuses e eles se relacionando com essas culturas, né? Vou dar um exemplo aqui que está lá em Atos 8, Simão o mágico. Simão era um mágico, um mago, ele tinha a sua cultura, ele tinha seu costume e ao ser convertido e andar junto com os apóstolos, junto com Pedro, com João, ele vê esses apóstolos, esses discípulos de Cristo fazendo milagres no nome de Jesus
né? Impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito, né? E Simão vê essa situação e fala para Pedro: olha, eu quero ter esse dom, eu vejo que esse dom é muito bonito e eu quero ter esse dom. Me diga quanto que é, para que eu também tenha esse dom. Então, Simão, o mágico, ele estava tão acostumado com essa cultura, com elementos pagãos, que agora no contexto cristão, já nesse contexto cristão, ele ainda tinha aquela mentalidade de querer trazer elementos pagãos. Querendo ou não, a influência de correntes filosóficas ou religiosas ou para-religiosas externas, passadas e completamente que entravam em completa discordância com o Evangelho de Cristo, essas correntes influenciaram, ainda estavam influenciando ele. Por isso que Pedro, acho que é Pedro que fala: eu vejo que você está em laços de iniquidade, né? Em fel de amargura e laços de iniquidade. Ou seja, ele era crente, mas ainda estava com a sua mente presa em hábitos pagãos e precisava de converter aquilo ali. E Simão fala: não, então ore para mim, ore para Deus em meu favor, para que Deus não se ire comigo, eu não morra e ele me perdoe. Aí Pedro diz: não, quem tem que fazer isso é você, eu não vou orar. Quem tem que orar é você, o seu relacionamento com Deus é você quem precisa orar. Claro que Pedro deve ter falado isso com muito amor, como um pastor, né? Mas ele falou a verdade. O relacionamento pessoal com Deus O relacionamento com Deus é pessoal. Então eu preciso me relacionar bem com Deus. Mas aí por que eu dei esse exemplo? Porque muitos cristãos, eles são influenciados por filosofias pagãs, por filosofias não cristãs, que beiram a religião, são quase que uma religião ali, para-religiões, né? São influenciados por essas correntes filosóficas ou religiosas e tomam suas decisões de fé baseadas nela. Então é um problema que ainda afeta o nosso mundo, continua sendo uma ferramenta para separar o povo de Deus, do relacionamento com Deus. Então tome cuidado com essas correntes, né? A Sproul ainda dá exemplo de filosofias não cristãs que ainda persistem em influenciar a mente do cristão, que é o marxismo e o existencialismo, né? Você já deve ter ouvido falar de alguma dessas filosofias, e muitos têm encarado apenas como uma ideologia política. É claro que o cristão pode ser político. É claro que o cristão deve ser político, ele deve ter influência política, ele deve ter uma posição política, desde que não seja uma posição de extremismo, uma posição em que o cristão não pode viver uma situação em que a sua posição política esteja acima do relacionamento com Deus, fazendo com que ele se esqueça do amor ao próximo, com que ele se esqueça da assistência ao necessitado, né? A sua posição política não pode interromper também, ou não pode pôr barreiras também à sua fé, né? Mas marxismo e existencialismo são filosofias não cristãs, são filosofias pagãs que persistem em colocar a fé cristã como sendo algo subjetivo. Tem algo a mais, tem algo que eu possa acrescentar à minha fé para me tornar uma pessoa melhor. Engraçado não, é triste, né, que todas essas ideias, tanto religiosas quanto filosóficas, elas sempre vêm disfarçadas de coisa boa. Sempre vem como uma coisa muito boa. Olha, como seria bom se a igreja fosse toda unida, se um crente fosse com aquela pessoa de outra cultura e abraçasse e convivesse. A gente vê isso na televisão e é propagado como sendo o ideal de Deus para a humanidade. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Sincretismo
é perigoso. Sincretismo, essa troca de culturas, troca de informações religiosas, essa troca de costumes religiosos é perigoso. Com esse convívio, né, para você não ficar de fora, você tá acompanhando aí a grande massa da humanidade, muita gente acaba cedendo espaço e convivendo, e com esse convívio acabamos, infelizmente, aceitando práticas e ideias pagãs e buscamos batizá-las. Batizá-las como assim? É colocar como sendo algo, agora já não é nem algo que Deus não reprova, agora é algo que Deus quer, né? Há elementos pagãos, elementos idólatras, elementos religiosos, contrários ao que Deus nos ensina em sua palavra, que hoje são considerados até sagrados para muito crente. Então tome muito cuidado com isso. Se você for olhar tudo que eu falei, você vai ver a necessidade que temos de nos informar. Mas nos informar como e aonde? Nos informar sobre o que é marxismo, sobre o que é existencialismo, informar sobre outras religiões? Não. Eu preciso me informar sobre quem é Cristo e o que Cristo quer da sua igreja. O texto disse que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, quer conhecer Deus? Conheça Cristo. Quer relacionar-se melhor com Deus? Relacione-se com Cristo. Olha para Ele, olha para a vida dele. E onde que está toda a informação que eu disponho para conhecê-lo? Na Bíblia, nas Escrituras. Nas Escrituras. Toda pessoa que quer acrescentar algo à pessoa de Cristo, acrescentar algo aos ensinos de Cristo, a primeira coisa que ele diz é: a Bíblia não é absoluta, a Bíblia não ensina tudo, né? Então, você quer um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento melhor com Cristo? Leia a Bíblia, consulte, pesquise a Bíblia, busque aprender o máximo que você puder da Bíblia. Que aí você vai relacionar-se melhor com Deus, você vai relacionar-se melhor com Cristo, né? Então, relacione-se com Deus através de Cristo, e é em Cristo, na Bíblia que fala de Cristo, que nós temos acesso a essa plenitude da divindade, né? Aí o 10 até disse: e nele, né, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Se Cristo é plenamente Deus, encontramos a plenitude de Deus, é somente nele, em Cristo, que nós encontramos a suficiência da nossa fé. É somente em Cristo que eu encontro total, completa informação para alimentar a minha fé. Então não se alimente de coisas, por mais que pareçam atraentes, por mais que pareçam que é o papel do cristão, não é o papel do cristão dar a mão a tudo e a todos e adorar de um jeito comunitário, de um jeito comum. Não tem como o cristão adorar de uma maneira comum com pessoas que prestam culto idólatra de qualquer que seja a natureza, de qualquer que seja o seu ídolo, de qualquer que seja a sua filosofia. Entendeu? Se tem algo além de Cristo, tem algo errado. Se Cristo não é suficiente para o seu relacionamento com Deus, tem algo errado. Se Cristo não é suficiente para que você conheça e relacione-se bem com Deus, tem algo errado. É isso que o texto está nos dizendo. E é isso que a ideia de sincretismo, o combate ao sincretismo nos alerta, né? Se passa disso, já não é para nós. Todo elemento estranho que se insinua na fé e prática cristãs é um elemento que enfraquece a pureza da fé. Nós temos visto também, para terminar, muitos cristãos colocando em sua fé em Cristo muitos elementos humanos, e esses elementos humanos muitas vezes tomam espaço dos ensinamentos de Cristo.
Quando Cristo ensina sobre humildade, amor, perdão, reconciliação, andar com Deus, obedecer, né? Valores, tem muito a ver com valores. Quando Cristo ensina valores, a gente tem buscado elementos, muitas vezes, para entretenimento pessoal. Tem muito culto cristão que ele é repleto de elementos para entreter o cristão. O cristão sente-se bem fazendo, o cristão gosta de fazer. Então, se eu estiver num culto e não chorar, é porque a minha fé não foi suficiente naquele. Não é isso. Você não vê todas as pessoas em todo momento que Jesus falava chorando, né? É errado chorar? Não é errado chorar, mas é errado achar que a sua fé o culto só valeu a pena se você chorou, se você dançou, se você pulou. Esses elementos pequenos, olha como os resultados podem ser dos mais diversos desse sincretismo. Toda vez que eu coloco esses pequenos elementos emocionais, elementos culturais no meu culto a Deus, tudo que é além de Jesus, né? Eu estou diminuindo ou corrompendo a minha fé em Cristo. Na verdade, Cristo, Deus quer que você o ame de todo o coração e mente. De todo o coração e mente quer dizer que Ele seja o único, o centro das atenções da sua vida. Eu e você não somos o centro, o nosso bem-estar, a nossa satisfação corporal, ou a nossa alegria, o estímulo corporal não pode estar acima dos ensinamentos de Cristo. Muitas vezes, ao ter um encontro real com Cristo, nós não vamos chorar, ou saltar, ou pular, ou falar coisas estranhas. Muitas vezes eu vou me constranger. O amor de Cristo nos constrange muitas vezes. Então, muitas vezes eu saio constrangido da igreja, de um estudo bíblico, mas é exatamente aí que Cristo está. Porque Cristo está transformando a nossa vida para se parecer mais com Ele. Não pense que Jesus viveu um conto de fadas aqui na Terra. Ele não viveu um conto de fadas. Ele foi rejeitado, ele teve um beijo de traição, teve muitas situações em que ele foi rechaçado, muito mal interpretado. Mas esse é o processo do propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós vamos ser contrariados, constrangidos, mas é aí que mora o propósito de Deus. Contanto que Cristo seja o centro da nossa instrução, do nosso relacionamento com Deus. Então, que a partir desse estudo de hoje, breve estudo, nós possamos ter uma fé mais sincera e unicamente ligada à pessoa de Cristo e aos seus ensinamentos. Não aceite nada menos do que isso. E não coloca nenhum elemento além disso. A sua fé não precisa de emoções, de experiências emocionais. Sua fé precisa de Cristo, de um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Cristo. Nada substitui esse relacionamento. Nada substitui o conhecimento de Cristo, que é a plenitude da divindade de Deus. E conhecendo Ele, nós temos a nossa plenitude. Nós, de fato, somos crentes em Cristo Jesus para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida e que esse breve estudo possa te ajudar a ter uma fé melhor, uma fé mais correta em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por todas as tuas bênçãos em nossas vidas. E te agradeço, Senhor, por tudo, por essa manhã que o Senhor nos permitiu compartilhar a tua palavra, estudar um pouco e falar sobre um tema já muito antigo, mas ainda muito atual, ó Deus, com o qual nós precisamos ter muito cuidado. Que o teu Santo Espírito dê sabedoria a todo crente, ó Deus, a toda pessoa que relaciona-se com Deus, para separar as coisas e não aceitar nada que
que venha a ser somado à sua fé em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para as nossas vidas. E nós queremos isso e apenas isso para nós. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nos encoraja a viver dessa maneira. Nos encoraja a sermos fiéis a Ti. E nos dá um dia muito abençoado, ó Deus. Abençoa todos que nos assistem, todos que ainda vão nos assistir depois. Que essa palavra abençoe essas vidas. Eu quero também agradecer a Ti, ó Deus, pela vida do Anderson, da nossa congregação, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor continue sustentando sua vida, guardando de todo mal. Ele que, apesar desse isolamento social, distanciamento social, precisa continuar trabalhando, viajando. Que o Senhor guarde ele, ó Deus, em todas as suas viagens. E abençoe, Deus, ele como chefe do lar, como pai de família, que ele possa ser exemplo, ó Deus, para a sua família. E que o Senhor o sustente aquela família com as tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, por mais um ano de vida. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós te oramos muito agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. E para encerrar também, quero dar aqui os parabéns ao Anderson, né, por mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço a toda a família e também a todas as famílias da nossa congregação, tá bom? Deus abençoe vocês. Um ótimo dia para todos.